Graça e paz, abençoados em Cristo Jesus. Mais uma live aqui para mim estar compartilhando com os irmãos. Eu quero dizer para você que eu não estou ensinando você como chegar a Deus, não. Eu quero só compartilhar para você, porque quem vai te convencer você é o Espírito Santo de Deus. Não há homem na terra que convence o outro. Então essa é a dica. Então vamos deixar que Cristo abra a nossa mente. Amém? Então vamos lá. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, abre a sua Bíblia para você entender. Olha o que ele está dizendo no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão ou da escravidão. É muito sério, né? O que as pessoas façam hoje com os homens. Os homens hoje estão aprisionados. Por quê? Porque lá no livro de Oséias, capítulo 5, versículo 5, o próprio Deus disse que quem foi que afastou do seu povo foi ele, não foi o povo que afastou dele. Porque o povo estava debaixo da lei. A lei que guiava os homens, a lei que era o guia. E além de ter a lei como guia, tinha Moisés, tinha Abraão, tinha Isaac, tinha Jacó, tinham os homens que Deus levantava, os líderes da época. E nisso, os homens fermentou a lei. Os homens acrescentou, mexeu na lei que Deus tinha dado para Moisés. Porque no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 4, fala claramente que Deus deu a lei para Moisés para o povo de Israel e não para o povo gentil. Mas nesse caso, o povo gentil também estava sendo escravizado. Por quê? Porque olhava para a lei. Porque a lei era física. A lei não é espiritual. É isso que as pessoas têm que entender. A lei estava na pedra. Quando você errava ou pecava, você ia até a lei. Aí você via lá onde você errou. E os 10 mandamentos da lei se tornou 613 mandamentos. E aí o povo ficou perdido. O povo não encontrava Deus mais não. Então o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. É a palavra do Pai em si. Jesus, Emmanuel, como as pessoas falam, tanto nome não identifica. O que identifica é a palavra. Jesus recebeu a palavra do Pai. Ali quem falava com os judeus e falava com os profetas ali naquela época, era o próprio Pai. Encarnado ali, a palavra da salvação, a palavra do Pai. Então, e Deus já via que o homem já tinha feito sistemas, muitos sistemas. Por quê? Porque o Pai, você acha que o Pai queria que os homens ficassem presos num sistema de homens? Jamais. Por isso que ele veio na terra. Lembra de Nicodemos? Nicodemos era um grande homem, está ali no livro de João 3 em diante. Você vai ver que Nicodemos era um chefe dos fariseus e escribas. E quando Jesus chamou, quando ele foi até Jesus à noite, porque Nicodemos estava em trevas, o povo de Deus em geral estava em trevas. E Jesus, o Pai, a palavra do Pai, veio iluminar os homens. É isso que você tem que entender como mundo espiritual. E Nicodemos perguntou: como pode eu nascer de novo? Aí Jesus disse para ele: por água e pelo Espírito. O que Deus está dizendo para ele? Pela renovação da mente. E ele, como ele ensinava as pessoas tudo errado, estava diante do Senhor ali, diante da palavra do Pai, e ele encovardou. Nicodemos, ele encovardou. Ele não quis receber a palavra do Pai. Ele não queria seguir o Pai. Você vê ali que ele ocultou. Agora imagina ele ensinando homens, chefe dos fariseus, e perguntando a Jesus como poderia nascer um homem nascer de novo. Olha para você ver, enganação. Olha o engano aí. Um líder perguntando para Jesus como pode um homem nascer de novo. E ainda fez uma pergunta para Deus ainda, para o próprio Senhor.
eu tenho que nascer, o homem tem que entrar na barriga da mãe e nascer de novo? Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, você é o mestre da lei, o mestre dos homens, e não conhece? Não. Nicodemos não conhecia. E a maioria do povo ali, onde Jesus passou, só queria matar Jesus. Por quê? Porque desde o princípio, o homem sempre quis matar a palavra da verdade. Hoje, o que você vê aí hoje? Os homens destruindo o homem com a herança do Pai, porque eles mataram Jesus, e hoje está aí dentro dos templos pregando a palavra, dizendo, ó, Deus mandou falar. Isso é mentira, isso é blasfêmia. Deus não atravessa a conversa. Deus ele é todo poderoso. Se ele tem algo para tratar com você, pode ter certeza absoluta que hoje ele trata com você, ele não trata mais com ninguém. O que ele tem que falar para mim, você pode ter certeza que ele vai falar para mim. Ele não vai falar para outras pessoas. Então vamos lá sobre o sistema. Quando Jesus chegou na terra, já tinha um sistema. Lembra daquela mulher samaritana? João 4:24? Aquela mulher já tinha 5 maridos. Qual é os 5 maridos? 5 sistemas, 5 tipos de sistema. Religioso, sistema prisional, sistema financeiro, sistema político, sistema trabalhista, sistema da saúde, sistema eleitoral, sistema pastoral. Aquela mulher estava cheia de sistema. Então, o que é aquilo ali? É paz da fé. Deus é contra você ter hoje paz da fé. Ele diz bem claro lá no livro de Mateus 23, 9 em diante, até o 9, até o 11. Mateus 23, 9 e 11, ele fala para você não ter líder, porque o líder é Cristo. Por quê? Porque Cristo é ungido. É a palavra do Pai em si. Deus fala com você. Mas você, mas eu vou lá na igreja e o pastor revela para mim. É mentira. Além de você for lá, Deus nunca mandou você ir no templo. Nunca mandou. Olha lá. Vê se eu estou mentindo. O próprio Deus, ele nunca mandou você ir no templo. Ele derrubou o templo de Salomão na era de 70 depois de Cristo, para que você nunca mais vá ao templo. Lembra que os irmãos ali estavam ali no livro de Atos capítulo 2, ali numa casa, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Foi ali que Paulo entendeu que ele andou com Cristo e não sabia. Você não entende? É isso que Nicodemos também perguntava. Então você tem que entender. Foi aí que Pedro entendeu. Quando Deus abriu a mente de Pedro, naquela hora que ele recebeu o Espírito Santo, a palavra do Pai em si, o Nicodemos, ele pregou para 3.000 pessoas. Não foi num templo. A Bíblia nunca foca num templo. Ele pregou para 3.000 almas. E as 3.000 almas ouviu Pedro. Por que ouviu Pedro? Porque o Espírito Santo que estava em Pedro, não era Pedro. Porque Pedro não era apropriado para pegar a graça. Lembra lá no livro de Gálatas capítulo 2, versículos 7, 8, 9 e 10? O próprio Paulo, dispensando eles para voltar para trás, porque eles não eram endereçados para pregar o evangelho da graça, e sim a da circuncisão, Pedro, Tiago e João, eles três teve que voltar para trás, porque eles não podem pregar o evangelho da graça. Por quê? Qual o motivo? Porque lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6, o próprio Jesus, quando estava na terra, proibiu todos eles pregar para gentios. Em nenhum momento você vai ver Pedro, você vê João, você vê Tiago pregando para o gentio. A carta de Tiago é para o judeu. Lê lá para você ver Tiago capítulo 1, versículo 1. É aquela palavra do Senhor Jesus Cristo para as 12 tribos e não para você hoje. Quem que eram as 12 tribos? O povo de Israel. Quando você vê João, quando você vê qualquer livro de João e qualquer livro de Pedro, não é para os gentios. Está entendendo? Quando Jesus falou assim com aquele homem, aquele servo, vai lá e busca os coxos, os deficientes, os doentes. Então o que o próprio Senhor está dizendo?
Que hoje o homem, quando ele chegou na Terra, o homem estava precisando de muleta. Os homens estavam com deficiência. Qual o motivo? Porque o homem, ele estava precisando de guia. O homem estava seguindo leis. Então, o próprio Cristo, ali naquele momento, estava dizendo para eles que eles estavam deficientes. Por quê? Porque você está precisando do sistema financeiro, sistema de saúde. Você estava colado. Aí para você ver, para você entender o que acontece hoje. O que os governos fazem? Eles fazem que o homem depende de todos os sistemas. Sistema religioso, o homem precisa. O sistema prisional, se você coloca o delito, joga você lá. No sistema eleitoral, você tem que votar. Então você está num sistema. E isso que Cristo veio libertar o povo. Só que o povo até hoje não entendeu. O povo continua quarta, domingo, dia, a semana toda. Vai para templo e deixa seus filhos jogados. Aí quando você vai em certos lugares que você conhece a graça, aí quando as pessoas conversam com você, você vai ver. Em todos os lugares que eu vou, tem filho de pastor, filho de pastora, que não é de Deus, que pastor só tem um que é Cristo. Mas como eles pegam esse título, acontece só coisa ruim na vida deles. Então o que o próprio Deus quer trazer para você? Que você tem que ser livre. Que você não pode estar debaixo de sistema nenhum. Ah, mas eu preciso de sistema de saúde, porque eu estou com doença, tá vendo? Você está na mão dos homens. Por quê? Porque o próprio Deus, se você seguir o Pai em espírito e em verdade, você não vai precisar desses lugares. Vai sim, para você ir lá e iluminar os homens que estão ali, os doentes, nos hospitais. Por quê? Porque você é um verbo. Você nunca viu Jesus internado. Você nunca viu Jesus mandar pagar dízimo. Você nunca viu ninguém pagar dízimo. A não ser aquela passagem ali que mandou Pedro pegar uma moeda, que ele é imposto, né? O imposto. Então, Jesus, você nunca viu Jesus na terra precisar de alguém. Ou já? Não. E não precisou. Qual o motivo? Porque ele tinha a palavra do Pai em si. Tudo que Jesus ou Manuel falava, não era ele que estava falando. Não era aquela carne falando, mas sim o Espírito do Pai. Da mesma forma é você. Você tem tudo para ter o Espírito do Pai em si. Mas o que você faz? Vai buscar no templo. Chega lá, você é o quê? Você é um deficiente. Porque você está precisando de um guia para falar através... colocar um guia na frente do Pai. Para o Pai falar com você, você precisa de um guia. Precisa da lei de pedra. Lembra? O próprio Senhor falando. Você precisa... Lembra daquela mulher samaritana? Ah, o pai Abraão, o pai Isaac adorou nesse monte, mas o Senhor falou, vai chegar dia que nem nesse monte, nem nesse tempo. Mas sim espírito e verdade. Tá vendo aí, meus amados? É isso que você tem que aprender. Porque há doença no mundo, porque você está comendo a palavra sem nutrição. Você está comendo a palavra de um homem. Olha, Deus mandou falar aqui. Nada. Olha, estou dizendo a palavra aqui abençoada. Não, eles fazem um embolso ali na Bíblia ali e dá para você comer. Você vai e come. Então o que Deus fala? Que você é um porco. Vem comendo lavagem, palavra fermentada. É isso que o próprio Senhor vinha falando. Você lembra de Zaqueu? Ali veio salvação. Por que a salvação? Porque quando o Senhor estava falando com Zaqueu, o Zaqueu, logo ele se arrependeu. Mas não é só arrependimento. Você tem que mostrar que realmente você conheceu a verdade. Como é que você conhece a verdade? Se você fraudou alguém, vai lá e paga e dobra. Vai lá e paga dobrado para a pessoa. Foi assim que Zaqueu fez. A salvação está na mente. Quando Zaqueu ouviu as palavras do Pai, ele rapidamente a mente dele se abriu. Eu errei. Você não viu nenhum momento Nicodemos falar isso. Nicodemos não falou para o Senhor que ele estava errado, não. Nicodemos não falou com o Senhor que ele já sabia as coisas do reino, não.
Então, quando o próprio Senhor, eles falam no Mateus 23 em diante, do 10 em diante, Mateus 23, 10 em diante, vem falando que o reino de Deus é chegado a vós. O que esse líder está dizendo aí? Se você não dá o dízimo, você não fazer isso, fazer aquilo, você não herdará o reino de Deus, né? O reino de Deus está aqui, ó, na terra. Quando você parte desse mundo, você não... Lá no caso, não dá em casamento. Lembra que os pastores pregavam que lá no céu tinha rua de ouro? Hoje. Espírito, anda. Não. O espírito volta para Deus, que o deu. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 7. Então não seja mais enganado pelo sistema que está aí. Ó. Você que tem que ter a mente aberta. No século 21, e o povo sendo escravizado. Os líderes cada dia mais ricos. Os Nicodemos. Tem mais um aí que é muito chique eles. Só pensa em dinheiro. Mas quem que é o bobo? Você. Inferno. Para pensar para você ver. A Bíblia fala que o inferno é a sepultura. E a sua carne vai para a sepultura. Está lá bem claro. Eclesiastes 12, 7. Veio da terra voltará. Pois é. Mas preste atenção se você tem uma mente iluminada. Preste atenção. Olha o que é mente iluminada. Como que você vai para o inferno ser queimado se o espírito não queima? Entendeu? Mente iluminada. Como que o espírito vai para o inferno e quem segura o inferno? Igual muitas pessoas dizem para mim, irmão Vicente, é verdade. Você falando de espírito aí, como é que um anjo cai do céu? Não tem como. Isso, e eles põem isso na cabeça, a Bíblia nunca diz isso. O anjo que caiu do céu, aquilo ali é uma palavra ilustrativa, uma palavra de figura, que Deus está dizendo que aquele rei de poder ia cair do seu reino, do palácio, da cadeira do palácio. É isso que Deus está mostrando. Eles falam que é um ser espiritual chamado diabo. Nunca vi isso na Bíblia. Um ser espiritual chamado diabo? Nunca. O povo sempre foi enganado. Viu aí como é que o povo sempre foi enganado? E sempre está sendo ainda enganado? Mas Cristo, ele veio abrir a mente dos homens. Ele disse que Jesus, ele veio no mundo como luz alumiar os homens. A mente. Nicodemos estava em trevas. Por que Nicodemos estava em trevas? É tão claro. Por quê? Porque quando fala que ele foi ter a noite com o Senhor, é porque ele foi à noite, porque Deus está provando que ele estava em trevas. E com medo dos amigos, dos alunos dele, ver. E ele ser envergonhado. Então ele estava debaixo de uma vergonha ainda. Quando você ouve a mensagem, que ele entra na tua mente, e você vê que você aprendeu errado, isso não é você também que abriu a mente. Você foi o Espírito Santo que te convenceu. Não é você chegar assim, eu entendi. Não. Cada dia você renova, cada dia você busca, não que você busca, o Espírito Santo é que enche o seu entendimento. É isso que Deus vem falando a todo momento, desde a fundação do Éden. O que é um Éden? A mente. A mente. Quando você sabe que você já está no reino de Deus, você abre o leque. Abre o leque na hora. Lembra de Jesus falando sobre o reino? O reino está próximo. Então, quando Jesus estava na terra, ele já vinha falando. É chegado o reino de Deus. Chegou! E o povo está lá dormindo. Mas sempre, desde a fundação, desde quando Deus começou a trazer, nomear homens, líderes, guias, trazer sobre a terra, sempre eles matavam. Ele matou Zacarias entre o altar, aí o templo, por isso que Deus depois derrubou o templo. Eles mataram João Batista, e Jesus veio na terra. João Batista veio anunciar. Eles mataram João Batista por falar a verdade. Mataram Jesus por falar
a verdade. Matou Estevão. Lembra de Estevão? O que Estevão falava? Lá no livro de Atos, capítulo 7, abre para você entender o que Estevão estava falando para os líderes religiosos daquela época, e ele foi morto. Ele não foi morto por acaso, não, hein? Estevão não foi morto por qualquer motivo, não. O que Estevão estava dizendo, ele narrou todinho a lei, o livro da lei, ele narrou, para que vocês não podem fazer mais tais coisas da lei. E o templo fazia parte da lei. É isso que muitas pessoas não entendem. O templo faz parte da lei. Apocalipse aconteceu quando o templo foi derribado. O templo de Salomão em Jerusalém. Ele derribou para nunca mais ser levantado um templo de pedra. É o que você vê aí hoje. Templo de pedra. O que quando Deus mandou o coronavírus aí, quem que ficou aberto aí? Algum templo ficou aberto? Se ficou na desobediência. Quiser, são desobedientes por si só. Os líderes são gananciosos. Só pensa nisso aqui. Por que você não pode ir ao templo? Vamos lá. Toda vez que você come a palavra que sai da boca do homem, pega para si. Tomei posse da palavra que um líder religioso pregou para mim. Deus está dizendo que eu estou comendo lavagem. Ou então eu estou em prostituição. Eu estou recebendo a palavra segundo os homens. E não primeiramente a Deus, sacou? Não primeiramente a Deus. Porque Deus trabalha na tua mente. Deus fala na tua mente. Lembra dos fariseus da época? Jesus falando para eles? Quando quiser falar com meu pai, entra no quarto secreto. Fecha a tua porta e fala com o pai em secreto, que o pai te dará em secreto. O que Jesus estava dizendo para aqueles fariseus? Que o quarto físico é a mente. Sacou? Por isso que você tem que ir. Ou ele fala, a palavra mata, mas o espírito é que dá vida. Ele estava falando que você entrar no seu quarto e ficar em espírito e em verdade. Meditando no Pai. O Pai falando com você, você... Faz um exemplo para você ver. Entra no seu quarto e começa a falar da palavra do Pai. Você vê aquela força sobrenatural sobre a sua vida. Mas, irmão Vicente, mas e lá no templo? Eu estou lá. Deus disse que você está se regozijando. Você está como um prostituta ali, recebendo palavra de prostituto. Entendeu agora? Você é uma prostituta. Por quê? Porque você está ouvindo a palavra segundo os homens. E além disso, você paga. Paga dízimo, paga oferta. Então você é um prostituto. Então por isso que Deus não aceita mais tempo. Ah, eu vou ali para me aprender mais do Pai no templo. Você não vai aprender nada lá. O que você ouviu nessa live, nesta mensagem, você já ouviu lá? Ele fala bem cá no livro de Mateus 23:9. Eu sou o único. E você tem que ouvir a voz do Pai. E quem é o seu líder, quem que é o teu Deus, é Cristo. Segue-o. Ele nunca mandou você seguir pais da fé. Mandou o povo da lei. Mandou seguir Abraão, mandou seguir Jacó. Mas hoje, na graça, lembra de Paulo? Paulo estava indo para Damasco. Paulo ia matar os cristãos e prender. Ele tinha carta nas mãos para prender e matar os cristãos, não é os evangélicos. Né? Nem evangélico existe. Não sei o que eles inventou isso aí. A Bíblia nunca falou de evangélico. A única forma que a Bíblia fala a palavra do Pai no livro de Atos, capítulo 1, versículo 26, ele fala bem claro. Cristão. Então Paulo estava seguindo os cristãos, trazer para o templo. Ele sumiu. Quando ele estava indo para o Damasco, para prender os cristãos, quem veio até ele? Ou ele foi até Cristo? Não. Cristo que veio até ele. Então o que você está fazendo buscar Deus hoje? Se Deus está dentro de você. É isso que Deus está mostrando. Quando Saulo viu a luz
o Espírito sobre a vida dele, ele se tornou um cristão. E é só assim que você vai se tornar um cristão. Quando você começar a receber a palavra diretamente do Pai na sua mente. É isso que você tem que aprender. É isso que a palavra do Pai vem falando desde quando Jesus veio na terra. Por isso que Jesus foi morto. Hoje os homens estão regozijando. Roubou a herança. Se a palavra é do Pai, por que você está vendendo? Você já virou estelionatário. Porque você está vendendo. Essas cantoras gospel aí, tudo é mentira. Porque tira a mensagem bíblica. Que é do Pai, é a palavra do Pai. E começa a fazer louvor. De estar adorando ao Senhor. Que a mentira nunca adorou o Senhor em hinos. Adorar o Senhor é quando você estende a mão para o irmão. Quando você estende a mão para o necessitado. Quando você fala do amor do Pai. É isso que é adoração. Louvor nunca foi adoração. Entendeu? Entendeu agora? Viu onde que você está no erro? Viu como que você está errando? Começa a meditar na palavra do Pai. Tudo que Jesus falou, você tem que levar para o espiritual. Certo? É isso que você tem que entender. Que hoje na graça é espiritual. Andar da cruz era lei física. Mas passou da cruz, Cristo ressuscitado, é espírito, porque Paulo veio um espírito sobre ele, não foi Jesus. Jesus ficou na cruz. Cristo, espírito, é que está dentro de você hoje. Se ele não morre, ele não estava dentro de cada um hoje. Por isso você tem que dar voz. E você tem que dar ouvido a esse espírito. Que eu já expliquei na outra live, bem claro, que na lei está assim, não roubar. Aí as pessoas olhavam para a lei, não roubar. Mas hoje, na graça, não é nada assim. Na graça é totalmente adverso. Você achou uma carteira de uma pessoa, eu expliquei bem claro na live. Você olha quem que é o dono. Tem dinheiro, tem tudo, você pega e guarda. Já sei quem que é o dono. Ah, mas você vai roubar? Não, não. Por quê? Porque não me pertence. O Espírito vai falar, não, não é seu. É o Espírito que vai falar, não é a lei. É isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas não tentam, entendeu? O religioso, ele não quer ver boas novas, porque o evangelho é boas novas. O evangelho jamais, o religioso jamais quer ver boas novas. Aprendi assim, vou morrer assim. Então tá bom. Morre sem conhecer o reino de Deus. Porque o reino de Deus é paz, amor, gratidão, alegria. É isso que você tem que aprender. O amor é sobrenatural. O amor, ele fortalece. É isso que o próprio Jesus na terra vinha falando com os fariseus. Vocês falam que me amam da boca para fora, mas o coração está longe de mim, porque o coração, o amor, o entendimento, a mente. Amém? Então, que esta mensagem possa, né, entrar diretamente na sua mente, que você possa cada dia mais entender aquilo que o próprio Jesus vem na terra falando. Jesus era físico. Todo judeu viu Jesus. Viu a volta de Jesus. Jesus já voltou, não volta mais. É isso que você tem que ter a mente aberta. Jesus já voltou. E não volta mais. O ele que vai embora. Quando ele sai de você, você cai durinho. Entendeu? Então não vai pelo engano. Não vai pelo sistema religioso, não vai pelo sistema evangélico, político. Esse sistema veio para prender o homem. Veio para escravizar. Mas Jesus fala bem claro. Eu vim alumiar os homens. Eu vim dar luz. Eu vim dar amor. Deus não veio dar lei para ninguém. Quando ele disse ali, na cruz, às sexta-feira, às 3 horas da tarde, está
consumado. Na língua hebraica, tetelestai, está pronto, acabou, eu estou dentro dos meus filhos agora. Eu vou guiar os meus filhos. Amém? Graça e paz, que cada dia nos fortalece mais no amor do Pai. Amém? Graça e paz.